Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Pessoal, hoje a notícia que eu considerei mais relevante, não por ela em si, mas pelas suas consequências e também olhando suas causas, foi a respeito da fábrica da montadora Volkswagen. A Volkswagen, que em alemão significa carro do povo, anunciou uma mudança da sua estratégia de negócios muito importante que pode atingir de maneira bastante intensa aqui o nosso Brasil. Segundo os executivos da empresa, a Volks vai reduzir os modelos a combustão para começar a focar em veículos mais caros, de luxo, provavelmente privilegiando os motores elétricos. E isso não é uma novidade, pessoal. Vamos lembrar uns 2 anos atrás, talvez um pouco mais, mas nós já estávamos, se não me engano, em plena pandemia. A Ford anunciou uma mudança estratégica fundamental também. Iria parar de fabricar carros mais populares, focando no mercado mais de luxo. A Volkswagen, pelo jeito, está partindo para essa dinâmica também, e junto com isso, nós temos um contexto no qual a Mercedes está dando férias coletivas para 5 mil funcionários por problemas da sua linha de montagem pela falta de chip, e a Toyota anunciou hoje o fechamento da sua antiga fábrica, que tem 60 anos de vida, lá no ABC Paulista. Ontem, no Fora de Curva, nós abordamos rapidamente a questão da queda da venda de veículos aqui no Brasil no primeiro trimestre. E pegando todo esse contexto, nós temos dois focos. O primeiro é conjuntural, que envolve, sim, a questão da pandemia, a questão da alta do petróleo, a falta de chips, mas isso em tese se resolve no médio prazo, ou no curto até. Mas o que chama mais atenção é uma mudança de estratégia de grandes indústrias, tradicionais fábricas de veículos, que foram ou quase foram as maiores do mundo, na direção do que se chama de downsize, redução de tamanho, buscando produtos de maior margem de lucro, mesmo que isso signifique uma menor escala de produção. Eu não estou antecipando aí que os carros populares, os carros de menor custo, eles vão sair do mercado. O que eu posso dizer é o seguinte: se as fábricas tradicionais estão migrando para um outro nicho de mercado, para um outro segmento de mercado, falando de maneira mais clara, mais a ver com o futuro, quer dizer que existem informações, não vou dizer absolutas, não vou dizer 100% certas, mas com alguma consistência, que está nos mostrando que vai haver sim uma aceleração da redução da produção dos motores de combustão interna. E aí, num primeiro momento, o que provavelmente vai acontecer? Essas indústrias tradicionais vão sair de um mercado emergente, como é o Brasil, que ainda busca consumir veículos de custo médio e baixo, vão se voltar mais para a Europa, Estados Unidos, alguns países mais ricos da Ásia, e as fábricas aqui no médio e longo prazo tendem a ser substituídas, pelo menos na questão da liderança de mercado. Sim, a Ford já saiu do Brasil, essa política da Volkswagen provavelmente vai ser adotada também ao nível brasileiro pela empresa, já que é um conglomerado global, e pode significar a restrição ou até a saída da velha e tradicional Volks, do nosso Fusca, do nosso Gol, da nossa Brasília, da Kombi do nosso país. Se por um lado isso aí é meio triste, porque são marcas muito presentes na nossa cabeça, no nosso dia a dia, até contam com o carinho da população brasileira, por outro lado é aquilo, nós não podemos deter o avanço do progresso. E esse avanço está mostrando uma mudança de paradigma nos meios de transporte. Então, se a Volkswagen adotar mesmo essa política de elitização da sua produção, o que nós podemos enxergar? Em primeiro lugar, outras empresas de mesmo porte, mesmo estilo de produção, vão colocar aí a GM, a Toyota, a Honda, a própria Fiat. Elas devem gradativamente migrar para novos padrões de produção e novos padrões de clientela. Provavelmente vai haver uma substituição dessas fábricas num determinado momento por fabricantes chineses, indianos e outros que comportem ainda produzir veículos a um custo mais baixo. Não estou dizendo que esse é um movimento que vai acontecer, mas é um indicativo de que isso pode sim acontecer, as chances não são pequenas.
E é interessante a gente ficar de olho nisso. E o segundo assunto que eu vou tratar no Fora de Curva de hoje ainda diz respeito à aquisição pelo Elon Musk de uma boa parte do Twitter, 9,3% das ações da empresa. Enfim, ele é o maior acionista, sentou agora na mesa do conselho da empresa e lá dentro aquelas pessoas que são os censores que selecionam o conteúdo que vai ou não vai ser cancelado já estão começando a ficar com medo das mudanças que o Musk vai querer implementar. Tomara que ele implemente mesmo e acabe com a censura nessa rede social e isso faça com que aumente a competitividade das outras em termos de liberdade de expressão, que é uma coisa que, se nós abrirmos mão, nós só temos a perder. Mesmo quem acha que ganha com isso nesse momento vai perder lá no futuro. Pode ter certeza disso. E a última questão que é interessante, uma boa notícia para nós brasileiros, é que a bandeira tarifária da cobrança de energia elétrica foi para a cor verde. Isso pode significar, ao nível residencial, uma redução da conta de luz de mais ou menos 20% a partir de abril. É uma boa notícia, graças às chuvas que estão completando nossas barragens e um fator que vai aliviar o orçamento das famílias brasileiras. E finalmente eu queria tratar, agora no finalzinho do Fora de Curva de hoje, eu tenho que tratar desse assunto. Vocês acreditam em bruxas? Olha, eu pessoalmente não acredito. Eu conheço 3 ou 4 e elas são muito mentirosas. Mas que las hay, como falam os espanhóis. Mas eu não vou tratar de bruxa, e sim de questões ocultas que começam a interferir no dia a dia das pessoas. Olha só que interessante que está acontecendo. No Japão, até a semana passada, existia a Pedra da Morte. Essa pedra, ela aprisionava o espírito de uma raposa de 7 caudas que foi capturado e colocado dentro dessa pedra para não fazer mais mal a ninguém. É uma história longa do folclore japonês, mas essa pedra existe, faz parte da história do país e aconteceu uma coisa. Semana passada, por algum fator que não se sabe qual, ela simplesmente se partiu, quebrou, se estilhaçou e liberou o espírito da raposa de 9 caudas. E daí vão falar, lenda? Pode ser só uma lenda, mas olha como os paralelos do mundo são engraçados, gente. Enquanto a gente fica avaliando a hipótese de ser verdade que o espírito da raposa de 9 caudas se libertou lá da pedra japonesa, nos Estados Unidos, mais exatamente no Capitólio, Congresso Nacional Norte-Americano, uma raposa raivosa atacou e mordeu exatamente 9 pessoas, sendo um parlamentar. Ou seja, no Japão, o espírito de uma raposa de 9 caudas se liberta e é uma raposa malvada. No Capitólio, nos Estados Unidos, uma raposa enfurecida ataca o Congresso Nacional, as instalações do Congresso Nacional Norte-Americano, para morder exatamente 9 pessoas. Será que isso é só uma mera coincidência? E com essa pulga atrás da orelha, eu encerro o Fora de Curva de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam, botão no like, compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos e se inscrevam aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Um abraço, até breve e tchau.